acontecer em nome de Jesus, amados, amém? Amados, abra a sua Bíblia, é uma passagem extremamente conhecida, Lucas 15, e eu quero pedir a tua atenção, mas também a tua paciência, para a gente hoje entender a riqueza que tem nesse capítulo de Lucas 15, são muitos ensinamentos em um só capítulo, e o meu desejo é fazer que se a gente compreenda, se eu não conseguir alcançar todos, mas pelo menos a maior parte deles, e para isso eu vou precisar muito que vocês tenham atenção, para que a gente não se perca nesse caminhar da leitura bíblica, como também da explicação da mesma, amém? Lucas 15, a partir do verso de número 11, é conhecido para nós como a parábola do filho pródigo, outra tradução, a parábola do filho perdido. Eu particularmente, discordo das todas as duas nomenclaturas que colocam como título, que para mim o pródigo mesmo é o pai, né? Quando a gente vai pegar o que significa a palavra pródigo, e você vai ver o que acontece na história, aquele que de fato tem um caráter pródigo é o do pai. Mas a gente vai ler o texto, e eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai passear um pouco nesse capítulo, a fim de entender todo o texto dentro do contexto que aqui está estabelecido. Diz assim: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Repita comigo: entre eles. E grave isso: entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloque um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: sim, seu irmão voltou, e seu pai matou o filho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Repita: trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, não é nem mais irmão, é teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido
e foi achado. Senhor da glória, suplico misericórdia e graça, bondade e benignidade. Suplico a Ti, Senhor Deus, sabedoria dos céus, para que eu, os Teus filhos e filhas que aqui estão, Senhor, sejam ministrados pela Tua palavra, para que, Senhor Deus, o Teu Santo Espírito haja em nós, a fim de trazer, Senhor, os Seus ensinamentos e a Sua revelação sobre nossas vidas, tanto de maneira individual como de maneira, Senhor Deus, coletiva, comunitária, a fim de que o Seu nome, ó Deus, seja glorificado. Eu peço que assim seja em nome de Jesus. Amém. Amados, essa passagem é Jesus falando para judeus. Então aqui há todo um contexto do judaísmo, de onde nós temos que tirar os ensinamentos, porque se ele tivesse hoje, falando principalmente, para os jovens de hoje, ele ia usar uma linguagem muito voltada para a informática. E aí a gente teria que, então, entender o sentido do que significa um download, upload, e por aí vai, que para alguns aqui, às vezes esses nomes ainda são nomes complicados, pela cara do irmão Enildo, deve ser para ele, né, irmão Enildo? Upload, download, né? Então, a gente precisa saber o que está sendo dito, e dentro disso que está sendo dito, o que de fato quer dizer. Essa passagem aqui, ela acontece e parece que ela não tem fim, não é isso? Preste atenção, quando termina a história, termina Jesus, o pai falando para o filho mais velho, que ele tem que celebrar, porque o filho mais novo voltou para casa, estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mas ele está falando isso, convidando o filho mais velho para participar, para celebrar essa festa também. E aí, obviamente, teria que ter pelo menos mais 1 ou 2 versículos, porque o filho mais velho tinha que responder. Amém, amados? Não é isso? Porque termina a história e a gente não sabe o que o filho mais velho ele fez. Mas para a gente entender isso, a gente tem que entender todo esse contexto. Volta comigo que a gente leu o versículo 11, não foi? Agora vê o versículo 8, o que que diz? Ou, qual é a mulher? Preste atenção, ou é o quê? Qual é? Enem. Conjunção alternativa, não é? Ou isso, ou aquilo. Então, no versículo 8, porque quando a gente lê o 11, fala assim, Jesus continuou. Se ele continuou, havia algo que antecedia. E o que antecedia é aquilo que a gente chama da parábola da moeda perdida. O que é essa moeda perdida? Essa mulher perdida era aquilo que as mulheres, quando elas iam casar, elas recebiam do noivo, do pretendente, ele tinha que pagar um dote ao pai. E aí, antes que a gente pense que a mulher tinha preço, é ao contrário. Segundo os estudiosos, o pessoal até hoje, pessoal saudita e daquela região lá, acha um absurdo a gente aqui do Ocidente, alguém casar com a filha de alguém e não pagar nada por aquilo. E aí eu vou explicar que não tem a ver com precificar a mulher ou a filha, não, é o contrário. Primeiro, o cara está tirando, vamos pegar a minha filha, está tirando a minha filha de mim, a minha joia preciosa, alguém que eu amo, e ele entrou agora, alguém que eu investi tanto, e ele está tirando-a de mim para levar para ele. Então, ele tem que entender que ele está tirando alguém precioso para mim, e que ele tem que honrar esse alguém. E nessa época, os homens, eles normalmente morriam muito cedo, quer seja por guerra, quer seja por doença. Então, quando a mulher morresse, o marido morresse, a mulher tinha que ter uma garantia para ela não se tornar uma mendiga. Quando acontecia isso, as mulheres ou normalmente se prostituíam ou elas iam mendigar. E para que isso não acontecesse, ele pagava um dote. E esse dote, normalmente, a mulher ela botava, não chega a ser um cordão, eu não vou saber especificar direito, mas é uma parte assim da roupa que ela colocava a moeda ali. Normalmente eram 10 moedas de prata. A arqueologia hoje ela comprova isso.
Então, quando ela perde uma moeda, ela está perdendo 10% daquilo que é o sustento dela, a provisão dela, caso o marido viesse a faltar. Então, quando ela perde a moeda, ela fala assim, eu tenho que achar essa moeda. Mas quando ela perde, quando a gente lê a história, ela perdeu essa moeda onde? Quem lembra da história? Para a gente não ler e ganhar tempo. Dentro de casa. Então, é uma moeda perdida dentro de casa. Moeda sabe que está perdida? Não, mas está perdida dentro de casa. Ela acha a moeda e se alegra com todo mundo, chama todo mundo, venham participar, porque eu achei a moeda perdida. Só que quando a gente leu, tem um ou. Então, se tem um ou, no 11 era, Jesus continuou. Logo tem algo que antecede. E no 8 tem ou. Se tem ou, logo também tem algo que antecede. Um exemplo, eu posso chegar para o Netinho e falar, Netinho, tu vai sentar na direita ou na esquerda. Para eu falar ou, é que tem algo antes. E o que tem antes? Versículo de número 3. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual é essa parábola? Da ovelha perdida. Essa ovelha, gente, com essa história, o homem tinha, o pastor tinha quantas ovelhas? 100. Uma se perde. E essa ovelha que se perde, ela se perde do lado de dentro ou do lado de fora? Do lado de fora. Gravem isso, a moeda foi perdida do lado de dentro. E a moeda não sabe que está perdida. A ovelha ela é perdida do lado de fora. Ovelha sabe que está perdida? Vamos ver agora. Quem disse sim? Todos os animais que se forem seus, ele vai deixar em algum lugar. Se eu pegar a minha cachorrinha e levar para um montão de lugar, ela vai falar assim, ó, aqui não é a minha casa. E vai arrumar um jeito de achar a minha casa. Quem, pessoal do cavalo? O cavalo não consegue voltar para, dependendo onde se você deixar ele voltar, porque ele sabe onde é a casa dele. Ele não vai falar para alguém, ó, filhão, estou perdido aqui, me dá aí o endereço para a minha casa. Mas ele sabe que está perdido. Então, um está perdido do lado de fora e sabe que está perdido. O outro está perdido do lado de dentro, mas não sabe que está perdido. Amém? Mas todos os dois casos vão buscar aquilo que se perdeu e vão trazer para casa, vão trazer para junto dos seus. Só que por que Jesus conta essas parábolas? Aí a gente vai voltar no comecinho do texto. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. E aí então começa a palavra. Então, como que é assim a arqueologia, os historiadores, Flávio Josefo é um desses, que vai explicar o que está acontecendo aqui. Quando a gente vai ler Deuteronômio, Levítico, existe uma lei dada lá por Moisés, que quando fossem feitas as construções na casa, era necessário colocar um beiral, para que a pessoa não caísse dali. Quando a gente lê isso, a gente não conhecendo a história deles, a gente não sabe o que está acontecendo. Porque era costume das casas, elas terem a parte de baixo, onde normalmente ficavam os animais, vinha uma outra parte, onde ficavam os quartos, a sala, algumas casas, a sala também era na parte de baixo, isso aí variava, e na parte de cima, onde a gente vai conhecer muito como no cenáculo. O que é o cenáculo? A parte de cima da casa, onde o pessoal se reunia, era ali que eles se reuniam para conversar, para comer, era ali que eles se reuniam nas casas para orar, quando recebia visitante, muitas das vezes, era ali que eles dormiam, quando não se tinha um quarto extra. Então, as reuniões, elas costumavam ser nessa parte superior, era ali também quando eles tinham alguma semente que tinha que colocar para secar. Era nesse lugar que eles colocavam. E está dizendo que nesse lugar, Jesus ele estava conversando com publicanos, não é o que está escrito aí? Todos os publicanos e pecadores. E está Jesus conversando com esse povo. E aí vem o pessoal da religião. Quem é que chega? Os fariseus e os mestres. Por favor, acompanhe comigo.
Os fariseus e o mestre, eles não se misturavam com o publicano e com o pecador. Inclusive, Paulo, quando ele vai estar para ser condenado, vai estar escrito lá em Atos, que ele é levado, mas o pessoal fica do lado de fora, reclamando porque queriam a morte de Paulo. Mas eles não se misturavam, vamos botar assim, pegando chaves, né, com a gentalha. É por isso que eles ficam irados com Jesus, que Jesus come com todo mundo, se assenta com todo mundo, recebe todo mundo. E aqui nesse momento, o que se entende? Que Jesus está dentro da casa, nessa parte de cima, conversando com os publicanos e pecadores. Os religiosos que se acham santos estão do lado de fora, mas como era algo que não é uma construção como a nossa, era possível ver, eles começam a recriminar a Jesus, que está conversando com publicanos e pecadores. Jesus então desce e som. E a porta começa a falar essas parábolas para ele. O que essas parábolas estão dizendo? Ela está dizendo que tem alguém perdido do lado de dentro, que são os pecadores e publicanos. E que tem gente perdida do lado de fora, que são os religiosos que ainda não compreenderam quem é Jesus. Quando eu estava estudando para essa pregação, eu lembrava de uma música, não sei se é da Fernanda Brum, de Estla e algumas delas que fala, perdidos na casa do Pai. Eu não sei quem aqui conhece esse hino. E essa história da parábola do filho pródigo, quando ela chega, ela conta as duas histórias. Tem um filho perdido do lado de fora, e tem um filho perdido do lado de dentro. E entendendo isso, vamos então para a parábola do filho pródigo. Todos entenderam, amados? Amém? Ficou claro? Então vamos para a parábola do filho pródigo. Só beber uma água. Na parábola do filho pródigo, está dizendo que esse homem ele tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, quero a minha parte da herança. Amados, alguém de pai vivo, com pai vivo, recebe herança? É normal isso? Não. Herança se recebe com pai morto. O que esse filho está falando para o pai? Para mim o senhor morreu. Até hoje, no Oriente, se tu chegas lá e vai contar isso para qualquer um do Oriente, eles vão dizer que isso aqui é mentira. Porque o costume deles, principalmente baseado sobre honrar pai e mãe. Pai é algo muito sério. Mãe é algo muito sério. Depois da Segunda Guerra Mundial, que a gente começou com esse distrato de muitos filhos em relação aos pais, desse desrespeito, e a gente começou, você pode achar que é besteira, mas quem aqui é mais antigo, quem lembra dos Flintstones? Só tu, Tess, mas ninguém? Os Flintstones, né? Pensei que só tinha o Tess da antiga. O Fred, ele era um pai respeitável? Ele era um pai respeitado, gente? O Fred, quem lembra do desenho? Não. Os filhos não respeitavam o Fred. Quando a gente vai para o Jetson, lembra do Jetson? Que aqueles... até agora até a Manu lembrou. Estão pegando a idade de todo mundo, ó. O Jetson era a mesma coisa, havia uma figura de pai que era um pai bobão, bonachão, que não tinha respeito dos filhos. Quem lembra que esse já é mais atual, para a gente dar um pulinho, dos Simpson, como é a figura do pai dos Simpson? Um pai que não tem respeito nenhum. E a gente não percebe, e por favor, preste atenção no que você assiste, no que você acompanha, no que você vê. Principalmente adolescentes, jovens, que isso vai te influenciar se tu não souberes peneirar. E toda essa mentalidade de destruir a figura do pai, a gente vem sofrendo há tempo. E hoje a gente tem esse resultado, onde tem uma sociedade que
está difícil encontrar filhos que cumpram honrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. E esse cara, ele está pedindo herança, querendo dizer, para mim o Senhor morreu. Mas eu não sei, a história não conta qual é o motivo. O pai, ele aceita dar a herança. E olha o que acontece. Está dizendo que a herança, ela foi repartida entre eles. Entre eles quem? Os dois filhos. Preste atenção. Eu, o irmão mais velho. E aí eu tenho lá um irmão muito mais novo. E esse irmão, ele está declarando que deseja que o pai morra, que o nosso pai morra. Eu posso aceitar isso? Mas esse filho mais velho fica caladinho e pega o dinheiro dele. E historicamente, o filho mais velho, ele sempre ganha 2 vezes a porção em relação ao irmão. Então o que aconteceu? Ele não só botou no bolso, ficou quietinho, como ele pegou 2 vezes mais o que do irmão. Só que aqui a gente tem um irmão mais novo, que a gente poderia dizer que é aquele pecador descarado. É aquele que assim, não tem capa, é aquele que não faz de conta. Ele fala, eu vou meter a cara no mundão mesmo e não quero nem saber. E aí tem um outro filho, que depois a gente vai falar sobre ele. Mas esse mais novo pega e ele vai para uma cidade distante, que está escrito aí. E essa cidade distante, amado, ele não foi porque ele era bonzinho, não. Ele foi porque na cultura, a cidade toda está sabendo o que ele fez. Faz de conta que fosse pecar, uma abreviação que tem aí de uma cidade. Faz de conta que tudo que acontece, todo mundo fica sabendo. E se ele sai na rua, o pessoal dá um coro nele, porque o que ele fez não se faz. Ele desejou que o pai deles fosse morto, tivesse morrido. Então ele vai para distante. Ele vai para distante. Tem gente que prega dizendo que ele começou a gastar com tudo que não devia, numa relação de prostitutas, bordéis, essas coisas. Não, mas no original está falando que ele gastou de maneira irresponsável. É aquilo que vou viver hoje, ou amanhã a gente vê o que acontece. Ele saiu gastando sem nenhuma preocupação do Felipe, que é da administração, né? Ele saiu gastando assim, a Vera. Aí chega uma hora que veio uma fome, veio uma seca no lugar. E ele, eu não vou estar lendo versículo por versículo para a gente ganhar o tempo, está dizendo que ele procurou ajuda e não alcançou. Há alguns estudiosos que vão dizer que ele mendigou e não conseguiu achar ajuda. Por que defende-se que ele mendigou? Porque judeu não tem nenhum tipo de relação com porcos. Porcos para os judeus até hoje é um animal imundo. Então, quando ele vai para os porcos é porque não tem mais jeito nenhum para ele. Ele procurou ajuda e não conseguiu achar ajuda. E aí, ele vai para os porcos. E a história está dizendo que ele então quis comer as mesmas coisas que os porcos comiam. Até que ele lembrou, olha, na casa do meu pai, tem lá um pessoal que está ganhando, está comendo, está bebendo, e eu estou aqui passando esse perrengue. Só que lembra quando eu pedi para vocês repetirem? Eu acho que eu não pedi essa parte, né? Caindo em si. Eu já ouvi alguns pregadores dizendo que caindo em si é como se ele tivesse se arrependido do que ele havia feito com o pai. Mas não é isso. O texto está dizendo que esse caindo em si é, digamos que Piu-Piu foi e comprou um carro. E tinha até gente dizendo, Piu-Piu, não faz isso não, esse carro não é assim, mas ele quis pagar para ver. E aí ele comprou o carro e depois ele viu que ele tinha comprado um pepino, uma bomba, né? E aí ele, caindo em si, se arrependeu do negócio que havia feito. Esse caindo assim é alguém que fez um negócio, o negócio não deu certo, ele fez o investimento não deu certo, e ele se arrepende por ter tomado prejuízo. Porque se o negócio tivesse dado certo, ele não mudaria a história. O que mudou foi porque o negócio que ele fez não deu certo. Então ele fala, agora eu vou fazer um negócio com o meu pai.
Preste atenção, por favor, por isso que eu falei que tem muita coisa para a gente aprender aqui. Quando a gente vai pegar empregado no grego, a gente vai encontrar doulos, que é a mesma tradução para escravo. É aquele que trabalha em qualquer coisa que for e ele não tem direito a nada. Tem outro que é pitios, que é alguém que você contrata, vai fazer um quarto lá na tua casa. Então tu contratas aquele cara só para fazer aquele quarto. Acabou aquele quarto, ele vai embora, ele não tem nenhum vínculo empregatício contigo. Ele quer trabalhar para você, mas sem ter nenhum vínculo contigo. Ele só vai fazer um trabalho, acaba aquele trabalho, ele vai embora. E tem outro que se chama paidez. Paidez é quando alguém é um funcionário da casa, mas se torna tão amigo da casa, ele passa a fazer parte da família, que inclusive em muitos casos ele até recebe uma parte da herança como se um filho ele fosse. E sabe qual foi aqui o filho? Ele fala que ele está indo para a casa do pai para ter um emprego do pai, sabe qual é? É o mitios, é o sem emprego vinculado. Eu só quero ir lá prestar um serviço para eu ter o pão de cada dia. O que ele está dizendo, gente? Eu não quero ter compromisso com o meu pai. Eu não quero ter vínculo com o meu pai. Preste atenção, amados, por favor, com todo o carinho que eu vou falar. Quantos de nós, chamados crente, cristão, quantos de nós vem para cá, fala que é cristão, fala que é crente, mas que, na verdade, a maior preocupação é ter uma bênção do Pai, é ter uma garantia que Deus é o meu Deus, então Ele vai me suprir, Ele vai responder às minhas necessidades, Ele vai socorrer-me no dia do meu aperto, mas na verdade não queremos ter nenhum vínculo real, fidedigno e vitalício com o Pai. Quantos de nós vem para a casa do Senhor, vem para o chamado corpo de Cristo, apenas por uma barganha? Eu quero dar o dízimo para poder repreender o devorador. Eu quero estar na oração porque eu preciso de vitória. Eu vou em alguns cultos porque eu fazendo isso, na minha cabeça, Deus ele vai me responder e vai me abençoar naquilo que eu preciso, mas que na verdade não está vindo por causa do Pai, não é porque quer ter uma vida de comunhão com o Pai, não é porque de fato quer viver para poder abençoar, glorificar o Pai. E é claro que aqui o abençoar está falando de um texto, falando do dia a dia, mas quando a gente fala de Deus, Ele nos chamou para sermos um com Ele, a vivermos nele, por Ele e para Ele. Mas muito de nós fala assim: o bicho pegou, eu vou para lá, porque lá no meu Pai dá para eu fazer um contrato com Ele, e Ele vai suprir a minha necessidade. Eu não vou mais passar fome, eu não vou passar sede, Ele vai ter um cantinho para eu dormir, mas eu não quero nenhum vínculo real com Ele. Eu não quero que seja como um concurso que eu pago e eu passo e vou ficar trabalhando diretamente com Ele para sempre. Vocês conhecem alguém assim? Que na verdade não tem um amor envolvido pelo Pai. Na verdade, não quer trabalhar para a glória do Pai. Na verdade, quer estar lá, às vezes vai até participar de um ministério, pode até ser pastor, olha aí, mas sem ter um vínculo real com o Pai. E ele bota isso na cabeça e ele fala: eu vou ao encontro do meu Pai. Só que lembra, se ele chegasse na cidade, ele correria um risco de ser espancado, de tomar uns cascudinhos, porque o que ele fez é desonroso demais, não se faz. E aqui conta que o Pai estava à espreita dele. Amados, dentro do costume oriente,
Um pai, alguém de honra, não sai correndo na rua. Você não vê essa pessoa correndo, né? Aqui eu estou aprendendo como é o capixaba, né? Mas o carioca, ele não tem muito isso. O carioca pode ter a posição que for, se ele quiser correr, pular, não tem isso. A gente é meio sem limite. Mas há lugares, como exemplo, se você for no Peru, e aí é uma terrinha que eu conheço, você não vê ninguém de terno e gravata correndo no meio da rua, você não vê ninguém numa posição de respeito fazendo essas coisas. Mas aqui está dizendo que um pai que foi desonrado, ele fica à espreita do filho. Imagina o pai todo dia esperando o filho chegar, para quando ele ver o filho, ele sair correndo em direção ao filho. Quando ele vê o filho cheio de malandragem na cabeça, querendo ser um empregado sem nenhum vínculo, o pai vai e o beija no rosto. Amado, beijar no rosto significa para eles: tu és um igual a mim. Você consegue entender isso? E eu vou então fazer você entender. Nós éramos esse filho desgarrado, e vem Deus, através de Cristo Jesus, nos beija no rosto, como Ele nos beijou no rosto, se fazendo um como nós, para poder resgatar todos aqueles que estavam perdidos. E é esse simbolismo que Jesus está falando. O Pai, Ele veio para fazer um de nós. E mais do que isso, esse Pai, Ele vai honrar o Filho. Sabe como Ele honra o filho? 2 vezes. Primeiro, na verdade 3, Ele busca o filho para o filho não ser espancado. Ele dá um beijo no rosto, falando que o filho agora é um igual a ele. E Ele coloca um anel no filho. Eu vou só te dar um exemplo bíblico do que essa parábola está dizendo. Você lembra quando José se tornou o segundo abaixo de Faraó? O que Faraó fez? Colocou um anel no dedo de José. Porque anel significa você vai liderar, você vai ter autoridade. Eu não estou te recebendo, filho, como alguém que vai prestar um serviço para mim. Eu estou te recebendo como alguém que vai trabalhar comigo. Vai ser um cooperador do meu campo, vai ser um cooperador da minha obra. Tu sabe para que Deus nos chamou? Para trabalharmos com Ele, para sermos cooperadores da obra dele. É por isso que ele disse que os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Por isso, ore ao Senhor da seara, porque Ele chamou a mim e a você para trabalharmos com Ele. Por que com Ele? Porque é Ele que nos capacita, Ele está conosco todos os dias, é Ele que nos orienta, é Ele que nos livra, é Ele que nos guarda, é Ele que nos dá a autoridade. E o chamado dEle é para falar: olha, eu estou botando, Fábio, um anel no teu dedo, porque você estava perdido, mas foi achado. Mas eu quero que tu tenhas um vínculo comigo, tu saibas que eu sou o teu filho, e o meu filho, e te trato como um igual. Por isso que tem um beijo no rosto. Louvado seja Deus, amado. Você consegue entender que Deus fez isso com a gente? Você consegue entender que esse pai amoroso fica aguardando o tempo todo o filho que está longe de voltar? E Ele não quer que ninguém acuse o filho, Ele não quer que ninguém espanque o filho. Ele vai envolver o filho em seus braços, Ele vai beijá-lo no rosto e vai colocar uma sandália nos pés e um anel no dedo e dizendo: tu és o meu filho amado. Ele fez isso com a gente, amado. Agora tu imagina, você que é dono, já trabalhou em alguma empresa, e você tem nessa empresa, João, um empregado que se dá, se dedica, se lança todos os dias na tua empresa, e tu tem um outro que desgarra, bota tudo a perder, não está nem aí, é um irresponsável. E você não é o dono majoritário, mas vem aquele que manda pra caramba, essa que é o dono mesmo. E esse que botou tudo a perder, volta. E o cara não só o recebe, mas fala para ele: eu vou te dar um cargo de chefia. Como vai ficar a tua cabeça, João? Vai falar: essa é injustiça. Como é que pode fazer isso? Amados, aqui tem gente que tem idade maior do tempo que eu tenho de evangelho.
Mas eu já vi muito no meio de evangelho Deus resgatar alguém que estava totalmente perdido, fez um montão de coisas de errada, e Deus, esse pai que abraça e traz de volta e beija no rosto, e quando vem para dentro da casa que é para fazer festa, alguns dizerem: como pode isso acontecer? Como que pode essa pessoa estar no meio da gente? Espero que vocês nunca tenham vivido isso, mas eu já vivi isso. Como é que pode? Eu lembro, já contei isso aqui uma vez pregando, eu acho. Eu não nasci no berço evangélico, sempre fui um garoto socialmente falando direitinho, trabalhei, estudei. E uma das coisas que no mundo era legal, mas hoje com a cabeça de cristão eu sei que não era, a única coisa assim que eu fazia, eu era muito namorador. Mas não era pouco não, era muito. E me converti. Esquenta não, minha esposa me conhece antes e depois, então não tem problema nenhum. Inclusive ela não veio porque ela está passando mal. E me converti, para a glória de Deus, Deus começou a me usar para levar muita gente a Cristo. A minha igreja era jovem, toda hora se convertendo, o que eu levava ao Senhor. E um dia, eu sei que eu já contei isso aqui, um dia o pastor da minha igreja, o pastor Jorge, pregando sobre missões, falou: e a gente tem um missionário aqui no nosso meio. Rogério, chamavam de Rogerinho do Amaral, vem aqui. E eu sempre gostei de sentar lá no último banco. E quando eu estava vindo à frente para poder, que ele queria orar por mim, uma irmã que era do reteté da oração falou: isso daí, missionário, o maior prostituto. Eu sei do que eu estou falando. A gente às vezes não consegue entender o amor do Pai. Às vezes a gente não quer agradecer ao Pai pelo amor que Ele tem para com todos, sem acepção de pessoas. Jesus, quando morre na cruz, Ele morre para todos, do mais paupérrimo ao milionário, de qualquer lugar do mundo que seja, de qualquer classe social. Deus nos criou para a glória dEle, e o desejo do Pai é fazer com que aquele que estava perdido seja achado, aquele que estava morto tenha revivido para a glória dEle. E isso é motivo de nos alegrarmos. Mas não foi isso que aconteceu. A Bíblia está contando aí a história que o pai, ele pega um novilho gordo. Olha como era o costume. Se era só uma festa para a família, ele ia e matava um cabritinho, que é só para a família. Quando está dizendo que ele matou um novilho gordo, está dizendo que aquela festa era uma festa para a cidade toda, para aquele lugar, aquele vilarejo todo onde eles estavam. Sabe o que o pai está falando? O pai está pegando o filho e está falando para diante de todos: ele é o meu filho, ele é o meu filho e eu o amo. Era essa a declaração do pai, para que ninguém mais pudesse acusá-lo, para que toda a cidade soubesse o quanto o pai ama o filho. Por isso toda a cidade agora tinha que respeitar. Amados, como eu conheço, eu lembro de um pastor contando que ele foi pregar numa determinada igreja, e quando acabou a pregação, aí tem aquela parte do lanche que dão para o pastor, e desce, escuta essa, amado, isso é real, lá no Rio, o tesoureiro estava lá junto no café. E aí, Agostinho, lá no lanche está o tesoureiro. E aí o pastor da igreja vira: sabe quem é aquele ali? Fulano de tal. Era o chefe do tráfico da favela tal. Eu não vou falar porque isso é real, né? E eu sou do Rio. Aí o pastor, que foi pregar, é ele. Aí o pastor local, Deus pega um traficante e faz ele virar tesoureiro da obra do Senhor. Deus é esse que transforma, amados. Deus é esse que faz um homem velho se tornar um homem novo, a semelhança dele, para a glória dele. E a gente tem dificuldade de se alegrar com isso, porque o filho mais velho está no campo trabalhando, e talvez lá por volta das 4:30 da tarde, esse filho está voltando para casa, e voltando para casa, ainda fora da casa, onde estavam os religiosos, lembra da história? Do lado de fora da casa. E aí ele vai, ouve a festa. Ele fala: olha, mas não é aniversário de ninguém. Que festa é essa?
E aí o empregado vai lá e conta. E aí o pai sai da casa e vai do lado de fora, porque o filho não foi para a festa. Onde Jesus foi falar com os fariseus? Do lado de fora. E foi falar para ele: olha, esse é teu irmão. E a gente lê o texto para eu ganhar o tempo, ele vai falar: mas pai, eu estou contigo trabalhando há tanto tempo, te sirvo fielmente, e o Senhor nunca fez uma festa dessa para mim. E o pai vai e responde: meu filho, deixa de ser cabeçudo, você não entendeu nada ainda, filho. Tudo que é meu é teu, filho. Sabe por que a gente tem dificuldade de entender isso? Muito de nós trabalhamos para Deus por barganha, e não por um relacionamento do filho que sabe quem é o pai. Preste atenção, a Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina que nós somos mais do que vencedores. A Bíblia nos ensina que quando nós estávamos perdidos, vai dizer Paulo aos Romanos, o Senhor nos resgatou e nos abençoou, muito mais agora que somos os seus filhos. Por isso que o trabalho para o Senhor não é para ganhar, a gente trabalha porque a gente já ganhou, e esse trabalho tem que ser por alegria, tem que ser por gozo, por saber que tudo que é do Pai também é nosso, tudo é dele. Ele me fez herdeiro para a glória dele, porque quem morreu não foi ele morreu na cruz para me resgatar e me fazer herdeiro dele, louvado seja Deus. Por isso que a gente vai se relacionando com Deus por meio do que eu faço ou deixo de fazer. A gente criou regras e não entendeu que quando Jesus foi arguído, e ontem foi falado nisso, qual é o maior mandamento? Ele vai dizer, olha, vai se resumir em 2: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todas as suas emoções, com todo o teu respirar, e vai amar ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, cumpriu-se todas as leis e os profetas. Preste atenção, não tem uma lista do que é para fazer, tem uma lista de como você tem que viver. E viver como? Amando teu pai e amando teu irmão. Esse é o chamado. Por isso que a gente tem dificuldade de se alegrar. Eu amei, gente, a festa das tribos. Eu tenho que vigiar porque às vezes eu falo a festa dos tabernáculos, a festa das tribos. Mas não se escandalize comigo. Sabe o que eu senti falta? De danças. No final lá, já tinha acabado, eu e minha filha começamos a dançar lá o hip hop. Gente, povo de Deus, a história toda dança. Mas como a gente tem um relacionamento com o Pai de distância, a gente acha que se crente dançar, está em pecado. Foi a mesma coisa que pensaram quando Davi estava carregando a arca de novo para Jerusalém, e a sua própria esposa falou que aquilo era um absurdo. Miriam, quando atravessa o mar, o que ela faz? Dança. São 7 festas que a gente encontra no Velho Testamento, todas elas têm a ver com dança. O povo de Deus tem que ser um povo festivo por celebrar quem Deus é. A dança só é pecado se você está preocupado com a sensualidade, se você está preocupado em vez de fazer com que teu corpo glorifique a Deus, e fazer com que teu corpo com que mostre qualquer tipo de contorno que tu tenhas, aí sim é pecado. Mas se tu celebra a Deus, dance para a glória dele. Aqui era uma festa, e celebrando uma festa de verdade, porque houve um resgate. A Bíblia diz que é uma festa no céu, quando? Quando um pecador se arrepende. A festa no céu, porque a gente não vai festejar aqui. E para terminar, amado, a lição é essa:
A gente tem um perdido que fala, eu estou perdido. A gente tem um perdido que tem cara de santo, tem cara de crente. Se tu perguntares, ele sabe falar os versículos, ele sabe falar os cânones da igreja metodista todo para você. Ele vai contar a história da igreja metodista de Presidente Kennedy, mas só está ali por causa de um interesse naquilo que o pai pode deixar como herança para o aqui e agora. São dois tipos de perdido: um perdido que assume que está perdido, um perdido que quer enganar ao outro e a si mesmo, achando que está salvo. É isso que Jesus fala para os fariseus: vocês me confessam com a boca, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês limpam o exterior do prato, mas o interior continua sujo. Quando a gente vê Jesus falando hipócritas, eu já expliquei isso aqui no estudo de quinta-feira. Hipócrita significa aquele que usa máscara. Vem da palavra hipócrisis, que eram os artistas que nos teatros da época colocavam as máscaras, as fantasias para mostrar que eram outra pessoa, era um personagem. E Jesus vira para os fariseus e fala: vocês são hipócritas. É o que ele está falando lá na porta da casa. Ele está dizendo: olha, vocês acham que têm intimidade com o Pai, que estão salvos, mas vocês estão perdidos, tanto quanto aqueles que estão lá. Só que aqueles que estão lá reconheceram que estão perdidos, e agora eles querem ser encontrados. Qual é a postura de vocês? Só que a história acaba, ela não conta como eles responderam. O meu desejo com essa palavra é que todos nós entendamos o quanto que o Pai nos ama. Ele quer resgatar os que estão perdidos fora e os que estão perdidos dentro. E Ele resgatando, Ele quer colocar um anel no dedo para dizer: olha, eu te dou autoridade como se fosse eu, para poder anunciar o meu reino para todo mundo, para levar o meu amor para todo mundo sem distinção. Ele quer ainda muito mais. Ele quer dizer: saiba que o preço já foi pago, e tudo que é meu também é teu. A santidade, a eternidade, uma vida de comunhão que a gente vai conhecer o Senhor como dele nós somos conhecidos. E mais do que isso, que todos entendendo isso, saibamos que somos irmãos uns dos outros, que devemos festejar toda vez que um irmão perdido é achado, que toda vez que o irmão morto volte à vida, e a gente precisa celebrar isso. Amém, amados? Espero que eu tenha conseguido ser um instrumento de Deus para falar ao teu coração, para te fazer compreender que o desejo do Pai é que ninguém se engane, mas normalmente nos enganamos os que estamos dentro. Aqueles que estão fora normalmente sabem que estão perdidos, mas um como o outro, o Senhor continua querendo achá-los. Ele continua buscando a ovelha, ele continua buscando a dracma, e quando acha, continua fazendo festa. E a festa é para todos, ninguém fica de fora. Como eu desejo que o Espírito fale melhor o coração de cada um de nós. Se essa palavra falou o teu coração, não precisa vir aqui frente, mas no teu lugar eu te peço para tu ficares de pé. Mas só se essa palavra falou o teu coração, fique de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Sabe, amados, eu oro a Deus para
que Deus nunca me deixe me acostumar com Ele. E eu vou explicar o que eu quero dizer. Eu todos os dias que eu faço compra, todas as vezes que eu faço compra, todas as vezes que eu vou comer, eu agradeço a Deus por ter o pão de cada dia. Porque muitas das vezes a gente acha que é por mérito nosso, mas eu sei que sempre é graça de Deus. Todas as vezes que eu vou orar, eu tenho o costume de agradecer a Deus pela oportunidade de falar com o Criador de todas as coisas, porque eu sei que eu não mereço isso. Um dos maiores riscos que os sacerdotes tinham é que todos os dias, eles podiam entrar e estar na onde a glória de Deus se manifestava. E se acostumar com a glória de Deus é um perigo, porque a gente acaba não dando mais o valor que ela merece. Quantos de nós nos acostumamos em chamarmos Deus de Deus? Quantos de nós nos acostumamos de vir aqui? Mas viver em Deus é sempre viver em novidade de vida. Não nos percamos em nome de Jesus. Amado Pai, quão bom é poder dizer Abba, Pai. Paizinho, Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos beijou no rosto, porque o Senhor colocou um anel em nossos dedos, porque o Senhor nos deu uma sandália, Senhor, nos confiou o Teu reino, para com alegria trabalharmos para a glória do Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nunca desistiu de ninguém. O Senhor continua olhando do lado de fora, esperando que a gente chegue, esperando que o perdido seja achado, Pai. O Senhor continua, Senhor Deus, desejoso de que aqueles que estão dentro saibam celebrar, saibam festejar, Senhor Deus, aquilo que o Senhor festeja, saiba se alegrar por trabalharem para Ti, porque tudo o Senhor já nos deu. Muito obrigado porque o Senhor nos fez família, Senhor. Muito obrigado que o Senhor nos fez irmãos. Senhor da glória, nós Te louvamos e Te bendizemos por esse amor, Senhor, indescritível e imensurável. Te agradecemos porque o Senhor fez de nós, Senhor, filhos e filhas do Deus Altíssimo. Te agradecemos porque somos habitação do Espírito Santo. Ó Deus da glória, muito obrigado. Muito obrigado porque quando nos afastamos, o Teu Espírito clama dentro de nós para nos trazer para perto. Cantamos hoje aqui mais perto de Ti, Pai. Intimidade. Ensina-nos, Deus, a nos maravilharmos contigo, Pai. Ensina-nos, Senhor, a termos alegria em ficar contemplando a Tua face. Ensina-nos, Senhor da glória, a esperarmos todos os dias uma experiência mais profunda com o Senhor, Deus da glória. Meu Senhor, renova-nos, Senhor, renova-nos em nome de Jesus. Renova-nos para a glória do Teu nome. Que barreiras, Senhor Deus, que possam porventura separar alguém aqui um do outro, seja jogada por terra em nome de Jesus. Se tem alguém que não consegue olhar para o outro e chamar de irmão, de irmã, que essa barreira caia por terra na autoridade do nome de Jesus, que um consiga se festejar com o outro, em nome de Jesus, Senhor da glória, em nome de Jesus. Que haja cura, Senhor Deus, que haja cura sobre nós, que haja, Senhor, libertação sobre nós, em nome de Jesus. Porque queremos sempre com alegria Te dizer Abba, Abba Pai, Paizinho querido. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis se assentar, menos o Fábio e a Glau. Glau, vocês podem me ajudar na ceia? Manda alguém segurar esse 440 aqui, aí volts.